Olá, muito boa tarde para você. Está começando aqui na TV Novo Tempo, mais um Entre Família, aquela tarde maravilhosa que tem sempre um tema, onde você participa, onde ganha um cantinho na sua sala, no seu sofá. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe. Como é gostoso passar essa tarde com você, viu? Continua aí com a gente, até às 4 já tem aí um encontro marcado, viu? Se alguém falar, não, 3h30 tinha um negócio, não tem nada para você fazer. Fica aí com a gente, porque hoje o assunto tá demais, hein, Cris? Vamos falar aí sobre a não maternidade. A não maternidade Será é alguém que odeia a maternidade, que é contra as mães, é isso? Não! Então o que é, Carol? São mulheres, casais, que decidiram não ter filhos. Entendi. É. Mas acho que não tem quase ninguém, Carol. Olha, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores, porque nós temos aqui uma pesquisadora, escreveu um livro. Ela pesquisou muito a fundo esse dado aí. Sabia que existe uma nomenclatura que se chama Dickens? Dickens? Double Incoming Kids. Deixa eu juntar meu dente que caiu O chiclete caiu no chão. Caiu o dente aqui, com muita informação. Deu uma enrolada na língua. E essa sigla? No Brasil, são mais de 2 milhões de casais que decidiram não ter filhos. Com essa nomenclatura aí, né? Nós estamos falando, não estamos colocando assim, são apenas esses casais, não, tem outros e tal, mas essa nomenclatura que é canadense, que significa, ou seja, o casal que tem dupla renda, né? Mas sem crianças. Então, esse é um comportamento social. Muitas pessoas entenderam que precisam dessa nova nomenclatura familiar aí, deste novo modelo familiar. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né, Cris? Com certeza. Nós falamos aqui muito sobre a família, nós abraçamos aqui a questão da maternidade, paternidade, mas entender um público que escolheu. E, inclusive, nós estamos falando aqui nos bastidores de um certo rótulo, que algumas frases que pairam por aí. Olha, pensava assim como você. Então, quer dizer que você não gosta de crianças, né? E aí, como é que vai ser lá com você, na sua velhice? Quem vai cuidar de você? Para com isso, para de jogar. Vamos entender esses processos aí. Vamos entender esses processos aí, porque com certeza nós estamos falando com gente que está lá, Cris, que decidiu não ter filho. Mas às vezes ela não pode expor essa situação porque se sente desconfortável. Social e tal. Eu vou explicar isso como para minha família, vou falar como sobre esse assunto. Hoje nós vamos abrir a gaveta, que é a caixa de Pandora. Vamos falar sobre esse assunto aqui de maneira tranquila, como especialista, para respaldar todo esse processo. Verdade. Mas é o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Já já você vai abrir o seu coração, vai falar o que você acha, vai perguntar, porque tem um livro fantástico e a autora está aqui com a gente. O casal aqui, os dois aqui. É informação, estava recebendo pouca informação daqui, dali. Você vai ver que o programa de hoje é fantástico, tem história de alguém que decidiu também. Decidiu não ter filhos, é isso. Então você já sabe, né? O encontro está marcado, o intervalo, esse intervalo é rapidinho, só para você dar uma respirada, jogar lá no grupo. Ó, tá rolando aqui uma conversa muito legal aqui no Entre Família, conecta com a gente, fica ligadinho, o intervalo é rápido e a gente volta já. De volta aqui com Entre Família, chama todo mundo, sai não, menino, fica aqui, vem mais pertinho aqui da TV, aumenta esse volume aí rapidinho, você tá assistindo a gente do celular pelo Interplay. Tá legal. Aí o menino tá ali, o WhatsApp subindo. Silencia o WhatsApp nesse momento. Só coloca, antes de silenciar, fala assim, eu tô no Entre Família, vocês, olha, o assunto de hoje é a não maternidade. O povo, que é isso que você tá vendo? Então, olha, eu não vou dar detalhes. É isso. Não vou dar spoiler. Se quiser, vem pra cá. Vem aqui, fica conectado com a gente. Inclusive, você não vai ficar só conectado com a gente assistindo, não. Você vai falar, porque aqui você tem voz, você tem espaço. É isso aí. É por isso que você vai mandar pra gente aí. Eu queria saber, por acaso tem aí desse lado aí alguém que decidiu não ter filhos? Tem alguém aí? Você aí? Então manda pra gente. Como é que você fez essa decisão? Como é que você falou pra família? Como é esse contexto? Você ainda tá com dúvida se você quer ou não quer ter filhos? Você fala disso, as pessoas ficam, pressionando. Como é que você lida com tudo isso? Manda pra gente. Verdade, manda aqui no Zap Zap que a gente fala, Zap Zap. O WhatsApp não tem mais agora. Não. WhatsApp. Não, agora o WhatsApp você vai lá nos Estados Unidos, que você vai falar WhatsApp, você vai falar. É Zap Zap. Tem gente que fala Instagram. Não, aqui é Instagram. Que eu acho chique. Instagram. Não, mas eu vou falar uma coisa pra você. Não, é bacana. Eu acho legal. Esse dia eu cheguei que a minha língua ela não tem essa, ela não tem esse é que o Facebook, é que a língua aquilo não dá. Mesmo, eu falo think, think. E aí você tá com chiclete na boca, você perde chiclete. Tem uma ponte solta. Não, imagina, eu quero ficar com babalu. Esses dias eu cheguei para tomar uma água, cheguei com minha garrafa... Você cospe na cara da pessoa. Cheguei com minha garrafa d'água e você... onde você arranjou esse squeeze? Eu disse o quê? Quem?
Isso aqui é o pote Você d'água, para com menino. isso aqui. A squeeze. Isso aqui é meu. A gente tá muito americanizado, Tá né? bacana. Mas não chique. importa o jeito que você vai falar que não, porque aqui a gente conversa de qualquer maneira. Ai, Manda aí ai. pra gente, ó. 0 operadora 12 98315 0249. Manda pra gente suas interações aí. Tem papo aqui hoje, hein? Que gostoso. Aqui, olha, pedagoga, ela estudou, olha, escreveu um livro. Gente, Ah, não, vamos lá, Não. vamos lá. Ela, antes do programa, já estava dando uma aula aqui. Eu vim só para passar a informação para ela, sentei. Pronto, você Sentei. não Eu disse, conseguiu não, sair vamos lá. mais, eu vi que você Não, ficou tem pre- informação. Estamos recebendo aqui, né, Margarete Moura Lacerda, pedagoga, psicóloga, coautora do livro Sem Filhos por Opção, Casais, Solteiros e Muitas Razões para Não Ter Filhos. Ela que tem, né, um conceito especial de vida, vai contar o porquê desse livro. E escreveu em parceria com o esposo, O tá? Vamos esposo. deixar bem claro É aqui. verdade, um casal, né, de escritores, É mas isso ela está representando muito bem o casal aqui. Querida, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Também, muito obrigada. Boa tarde a todos, né? E é um prazer estar aqui. Eu acho que é uma coisa legal de a gente estar discutindo. É um assunto, principalmente para a juventude hoje, mulheres, né? Eu acho que é interessante elas também poderem discutir, né? E às vezes poder mudar um pouquinho, né? Do que está tão pré-estabelecido de que o casal tem que ter filhos. Eu acho que o livro, tudo isso é uma reflexão. Aqui eu acho que é legal a gente estar falando para todos que é uma reflexão, né? Quando esta decisão merece uma reflexão nos seus projetos pessoais, em todos os motivos, né? E não defendendo uma tese de ter ou não ter, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não foi o nosso Não motivo. posicionar a bandeira, né? É, Colocar uma não, bandeira. Não, não. não tenha filhos ou tenha filhos. Aquele não, que vamos falar sobre precisa esse assunto. ter, deve ter, Legal. né? E tem outras que têm dúvidas, né? O próprio casal, tá? E é legal, né? Eu achei legal você falar dessa questão do casal, né? Porque conversando, né, você bateu bem nessa tecla de que essa é uma discussão a dois, né? Isso, Então, eu acho que por é isso Você precisa essencial. estabelecer essa discussão do casal e não da família, de quem está de fora, do outro, né? Mas fala um pouco pra gente, o que você descobriu aí nessa pesquisa, da importância de falar sobre esse assunto. Por que esse assunto te chamou tanta atenção? Olha, essa curiosidade, né? Primeiro, assim, há muitos preconceitos das pessoas que muitas vezes não têm, né? Eu mesma ouvia, por que você não pode ter filhos? Né? Como se fosse impossível esta decisão. Então, assim, eu tinha muita curiosidade também de entender outros casais que tiveram esta decisão. E aí a gente descobriu muitas coisas, né? Descobriu que a questão da maioria das mulheres hoje nas universidades foi algo que tem modificado, né? A gente hoje tem de seis mulheres para 4 homens dentro da universidade. Então também abriu a cabeça, as mulheres estão indo para o mercado, elas têm seus projetos, acho que isso é interessante, né? Então, o filho é algo que ou ela posterga ou ela decide em comum, que eu acho que é importante, porque senão você tem briga de casais, porque tem muitos homens que querem, né? Mulheres que não, e ao contrário, você tem homens que não querem e mulheres que, se não forem mães, vão ficar muito frustradas. Então, assim, e essa é uma outra reflexão nessa decisão. Por quê? Porque é o seu casamento que pode estar em jogo, se não existe o comum acordo, né? A questão dos dois estarem Esse bastante... assunto tem que ser debatido, inclusive, antes do processo. Antes. Isso que eu ia falar com a Carol, é com ela. importante. No seu caso, Margarete, assim um exemplo. Você tinha uma decisão já desde jovem, ou no decorrer da sua carreira você tomou essa decisão e depois você encontrou alguém especial, que depois vocês conversaram sobre isso, ou já procurou alguém que também já, olha, Mesmo meu padrão, olha, vou pré-requisito é deixar esse, claro tal, não, aqui né, a não minha- vou bagunçar nada a aqui antes gente de criar. teve, foi muito interessante. Na verdade, assim, eu viajava muito, né? Eu viajava domingo e voltava sexta. E, assim, eu não imaginava ter um filho que outra pessoa cuidasse. Ou a sogra, ou a mãe, ou mandar para uma escolinha. Para mim, não servia esse padrão. Né? Para mim, era como se eu estivesse terceirizando. Era só para dizer, olha, alguém parecido comigo, que bonitinha, mas que eu não cuidaria. Né? Então, esse foi um aspecto que pesou para mim.
Outro aspecto, a questão financeira. Eu trabalhava, eu precisava trabalhar, né? Então, você, um filho também, ou você coloca no mundo e você pode dar uma situação bacana, que é o sonho de todos os pais, né? Ninguém tem filhos para trazê-los para sofrer, né? Então, isso me preocupava. Eu não tinha tempo e também precisava sobreviver. E também adorava meu trabalho, né? Senão não viajaria todo esse tempo e tal. Então, assim, foram vários fatores que foram caminhando. Depois, houve aí, quando eu e o Edson começamos a namorar, a gente foi uma das coisas que a gente discutiu. Foi num restaurante japonês, nós sentamos sobre filhos. O que que você deseja? Então, foi antes, foi no namoro, Isso. né? Se tiver, se não tiver, a gente discutiu, né? E aí a gente já chegou que a gente não teria mesmo, né? Ele, a questão de professor universitário, de gostar, de escritor, então assim, ele tinha outros projetos, outros interesses, e eu também, né? E a questão da maternidade, gente, não é, você não cuida só do filho, você pode cuidar de milhões de outras coisas, né? Não quer dizer que a maternidade, a mãe é boa cuidadora. Nós temos aí pesquisas, às vezes até ruins, de crianças, né? Que sofrem abusos, que crianças que são quase que abandonadas, né? No dia a dia da própria casa. Então, assim, a relação entre maternidade e cuidar é diferente, né? Então, quando a gente fala desse preconceito de, ai, você não tem filhos, não gosta de criança, parece que você não sabe cuidar. E não quer dizer Você não isso. está aberta a essa realidade, De né? cuidar. Mas aí a gente vai falar, inclusive, mais sobre esse assunto. E no próximo bloco, eu quero que você fique ligadinho aqui, que tem uma história, viu? Tem mais uma história de uma mulher que decidiu exatamente por esses mesmos motivos aí e mais, viu? Então você vai descobrir com a gente aí mais detalhes desse processo. Tá gostando? Continue aí, vai mandando suas interações. Daqui a pouquinho a gente vai ler aqui ao vivo no Entre Família. Bora pro intervalo, é rápido, a gente volta já. De volta aqui com o Entre Família e hoje conversando, porque você sabe que Entre Família a gente fala de tudo, né? E tem que falar mesmo, abrir o coração. E você tem voz, tem espaço aqui. Mas, Cris, nós temos agora a Kimberly, ela foi atrás de um VT especial aí, falando sobre esse contexto Verdade, aí, ela viu? foi buscar lá com a minha xará, a Cris. Então, por que a Cris decidiu também não ter filhos e tal? Mas a Kim vai trazer essa história maravilhosa, como ela sempre faz muito bem aqui no nosso programa. Então, pode rodar. Não maternidade. Escolher não ser mãe. Não porque não pode, mas porque resolveu seguir um rumo diferente do que se espera das escolhas de uma mulher. Nós somos livres para escolher se queremos ter filhos ou não. Livres para escolher se queremos essa responsabilidade ou não. E por mais antagônico que pareça, com toda essa liberdade, é que a mulher que escolhe não gerar outra vida fica presa em julgamentos. Olha, eu confesso que agora, com essa idade e depois de tanto tempo de casada, eu escuto praticamente nada. O pessoal já se acostumou e já se convenceu. Mas o que eu mais escutava era: ah, vocês vão se arrepender. Ah, não pode demorar muito para ter filho, porque depois vai ficando velho, não dá certo. Ah, isso é muito egoísmo da parte de vocês. Ai, essas mulheres que não querem alterar a estética, ai, é muito egocentrismo. Olha, minha filha, mulher sem filho é árvore seca. Eu tenho quase 50, faltam algumas semanas para eu fazer 50 anos, e tenho 25 anos de casada, exatamente a metade da minha idade. Nós tínhamos essa decisão já antes de casar, porque o meu marido tinha isso muito mais definido do que eu. Nós começamos a namorar, eu tinha 19 anos, então eu ainda era jovem, ele tinha 20 para 21, mas ele tinha dentro dele que achava que isso era realmente uma grande responsabilidade, então ele perguntava para mim: olha, como é que é teu senso materno? Como é que você é assim? Ele via que eu adorava crianças e eu estava estudando para ser professora, então eu dizia para ele: olha, a princípio, meu senso materno eu acho que é normal, né? Eu talvez queira ter filho, mas não agora. Se a gente casasse agora, eu não ia querer ter filho logo, mas depois não sei, né? E eu confesso que nós conversávamos muito sobre isso, e eu tinha receio da responsabilidade da educação,
de colocar uma criança no mundo, essa coisa toda. E embora as pessoas não entendessem, o nosso motivo maior foi pela criança em si. Nós tínhamos medo de trazer um serzinho inocente para o mundo e colocá-lo num mundo assim tão cheio de confusão. E no início do casamento, muitas incógnitas aconteciam. Nós tivemos aí um ou outro susto de que podia estar grávida ou não. E se tivesse, ia vir e tudo bem. Porque isso foi tão bem resolvido conosco e eu entreguei isso para Deus. Nós estamos muito bem decididos com relação a isso. E eu sei que eu estou bem, porque ao longo desses anos, amigas foram tendo filhos, amigas de infância. Minha irmã, que não queria ter filhos no começo, depois de 7 anos, ela teve filhos, e eu acompanhei a gravidez de pertinho, e o tempo todo junto, até a maternidade, voltou, ficou na minha casa um tempo, tudo. Então, assim, esse momento seria crucial para eu querer ter filhos também, com certeza. E por mais que eu amo os meus sobrinhos e tive acho que foi a coisa mais próxima de maternidade que eu vivi, foi com os meus sobrinhos e com a minha irmã, né? Porque eu acompanhei tudo muito de perto, mas não tive a minha barriga crescendo, não senti nada. Então, eu sei que a maternidade é única, eu nunca vou saber o que é maternidade. Mas tudo bem, não dá para ter tudo, né? Se eu escolhi não ser mãe, eu não posso querer saber como é que é ser mãe, né? O mais próximo que eu sou é tia, uma tia bem próxima dos sobrinhos. Vamos nos estruturar para quando nós estivermos numa idade onde a gente sinta que ou um ou outro, ou os dois, não tem condição de tocar a própria vida assim de uma maneira autônoma, que a gente possa decidir para onde nós iremos para ser cuidados. Então, de preferência, um lar de idosos, uma coisa que seja assim, com aquela carinha mais de residência e não necessariamente de hospital. Já pensamos sobre isso. Algumas pessoas ouviram a gente falar e falam, ai, mas que triste, que final triste. Eu paro e penso, eu conheço dezenas, não são poucos, eu conheço dezenas de casos de famílias onde os pais tiveram mais de 2, 3 filhos, isso não é garantia de que você vai ser cuidado. Hoje, do que nós vivemos, sem achar que é problema nenhum quem passa por essa fase, porque eu passaria por tudo isso se nós decidíssemos ter filhos, mas por não tê-los, nós conseguimos ir direto assim para algumas metas e encurtar um pouquinho mais o tempo, né? Agora, claro, tem tudo que você sonha ou que você acha? Não, porque uma coisa é excludente de outra. Eu adoraria ser avó, deve ser maravilhoso ser avó. Eu vejo a minha mãe sendo avó, mas eu não vou poder ser avó. Tudo bem, e é uma coisa que eu não vou ter pela escolha, né? Então você vai compensando de outro jeito. É assim que a gente vai fazer. Que legal, que gostoso. Cris, obrigada, viu, por compartilhar aí sua experiência com a gente. E eu achei tão legal, porque ela fala de uma simplicidade, de uma forma tão tranquila, né? E enquanto ela falava, a Margareth estava aqui. É isso mesmo, é desta forma. Passei por isso também, né? É. E eu achei bacana, ela explicou isso de uma maneira natural. E é o que a gente quer, naturalizar as escolhas, né? Para que também haja respeito diante desses processos Sim. todos, né? Quando você foi fazendo essas pesquisas, você buscou história, você também conversou com pessoas, e todas têm esse mesmo perfil, essa mesma realidade de ter sido em algum momento confrontadas com essa decisão ou não? Sim, eu acho que sim. Alguns era essa questão que eu estava falando de um deles não quererem, né? Então havia esse conflito e tinha que ter a reflexão e a decisão. Outros era por questão de trabalho, né? De muitas mulheres hoje, elas sustentam o lar, né? Então é questão do seu tempo, né? E tem outras que é por projeto pessoal, né? Quer dizer, ela quer ter uma carreira e que a gente foi descobrindo que era muito comum, principalmente nas mais jovens, né? Nas mulheres mais jovens. Então, assim, esses foram vários dos motivos. Agora, do preconceito e tudo isso, todas passaram, Carol. Todas passam, né? É o que a gente estava conversando. Na verdade, se você não cuida direito, existe o preconceito porque você também não é uma boa mãe. Se você não cuidar tem, direito, se você não tem, é porque você não gosta de criança ou porque você é egoísta. Então, assim, são vários fatores. E aí você tem que escolher, é o que o Cris falou. Você tem que escolher
qual é o caminho e saber que um é excludente do outro, como ela falou, né? Então, assim, são coisas que você vai colocar no lugar. Eu e o Edson, por exemplo, a gente tem essa pergunta, né? Puxa, sozinho, que triste, não tem ninguém para cuidar de vocês. Não, a gente tem se preparado, né? Para que a gente também pense como é que nós vamos ser cuidados. Porque não quer dizer que o filho vai cuidar. Né? Nós conhecemos muitas famílias, como a Cris falou ali, que não cuidam, né? Então, assim, é uma ilusão. E outra coisa, o cuidado, eu acho, dessa questão da maternidade é quando você coloca todas as suas expectativas profissionais, emocionais e a questão do cuidado com ela, né? Quer dizer, você acaba ficando no vazio muitas vezes, porque não quer dizer que o filho vai te devolver isso, né? Quantos antigamente, eu tenho essa profissão, meu filho vai ter, entendeu? Hoje não, eles têm uma outra mentalidade. A ideia de você né? ter um filho para poder exatamente, né, Cuidar, esperar dele todos esses processos, com certeza pode frustrar, né? Isso. Os motivos precisam ser outros, basicamente, por esse aspecto. Né? E às vezes, esse processo é justamente lhe dar um neto. Aí que eu queria conversar com você, porque às vezes o que acontece? A mãe, ela está ali, né? Às vezes a mãe conversando com a filha, por exemplo, que às vezes são as mulheres que têm essas conversas, né? A mãe parece que conversa com a outra, parece que ela não vai cumprir um ciclo fisiológico onde vai faltar uma peça para ela ser mulher. Tipo, porque está estruturado isso na nossa sociedade, esse tipo de coisa. Ó, ser mulher e a maternidade. Por que você não dá opção? Vai ver algumas crianças para ver se você pega jeito. ou vão pedir para a tua irmã engravidar para que ela possa ver isso acontecer. A gente viu na vida da Cris que não é excludente a questão de gostar dos filhos, ser uma boa tia. Ela gostaria de ser avó, que foi uma coisa que para mim foi uma formação que chegou nova, o que a Cris mostrou. Mas um exemplo, o que você diria para alguém que talvez não se sente à vontade, ela está decidindo justamente não ter filhos, só que ela tem justamente, ela inclusive tem isso incubado, porque se ela colocar isso dentro do contexto familiar dela, ela talvez não saiba lidar. E às vezes nós temos agora as fragilidades emocionais de poder falar uma vontade e ser respeitado. O que você diria para essa pessoa? Tipo, ela tem que estar muito segura de si mesma, mas às vezes essa segurança não vem, né? Como imediato, né, Margarete? Como que você teve alguma dificuldade na sua família a respeito disso? Não tive. Então você não teve um case assim de que... Para realmente, assim, todos respeitaram, né, a decisão. Não tinha essa cobrança enorme, né? Então, mas alguém que tenha, é uma situação difícil. Eu acho que, assim, a primeira coisa que eu diria, ela realmente tem que ser responsável pelos projetos dela, né? Então, assim, é pensar no que efetivamente ela gostaria. E a segurança é através disso, né? A segurança não é o outro que te dá, é um trabalho interno, né? Ver o que estaria mais, né? O que ela ganha é estar compatível com a família, né? Isso lhe daria mais prazer, porque, gente, o ser humano, ele tem várias coisas que são importantes, não é uma só, né? Então, ela tem que pesar. Se eu for frustrar a minha família ou a minha mãe, no que isso impacta para mim, né? Agora, se eu for frustrar o meu marido, no que impacta? Se eu for frustrar a mim mesmo no meu projeto, como é que isso impacta? É um peso, a vida são pesos e medidas em todas as nossas decisões. Não dá para dizer, isso é certo ou errado. Eu acho que é olhar para dentro e entender o que é mais importante. E estar segura dessa decisão, né? Que entra naquela coisa, depois você vai se arrepender. Depende, se você tomou essa decisão internamente, provavelmente não, né? E se também houver gente, adotem. Simples, né? Assim. Adotem opções, uma né? criança. Tem opções, né? Existem opções, nada é rígido, determinado. rígido dessa Isso, forma. Exatamente. Se você tivesse, eu tenho hoje 60, se eu tivesse algum arrependimento, eu adoto. Ótimo. Por quê? Porque você tem aí a sua vida hoje, né? Você pode estender, quer dizer, tudo bem, em qualquer idade a gente pode não estar vivo amanhã, mas não que eu não tenha a esperança de viver mais 10, 20 anos.
Então, poderia. Então, assim, é pensar, né? É no momento, é pensar no outro. É constante, é uma escolha de algo que você quer. E que peso tem para a sua vida emocional, para a sua família, né? Uma balança da vida, né, Principalmente o Margarete? casal, né? A gente ficou muito triste, eu e o Edson, quando a gente fez a pesquisa, a quantidade de casais que se separavam por esse motivo, né? Pela questão da discórdia de ter ou Se não ter ter. ou não ter um filho. Inclusive, a gente vai falar mais sobre essa pesquisa agora no próximo bloco. Você vai entender mais sobre esse comportamento. Porque, mesmo entendendo esse cenário aí, de como a mulher está no mercado de trabalho, como ela estuda, porque ainda assim nos choca ouvir essa declaração de que a mulher não vai ter filho. Por que isso acontece ainda hoje? Vamos descobrir juntos aqui no Entre Família. O intervalo é rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, né? Essa questão da não maternidade e a gente entendendo um pouquinho, inclusive, do respeito que nós temos que ter com as decisões. E antes de começar o programa, eu não tinha acesso a essa questão dessa pesquisa, né? 2 milhões de casais no Brasil. Então, é importante que aqui no programa a gente sempre traz pautas construtivas para mudar até o seu olhar. Conhecimento sempre é bom para você ficar leve. Quem conhece fica leve, né? Quer ficar leve? Ah, Cris, eu gostaria de, olha, em várias áreas da minha vida, eu tenho cobranças, eu tenho inclusive emoções venenosas que me perseguem. Gente, você tem que tomar escolhas. Você não vê a Margarete eu estava vendo que tipo de voz tem a Margarete. Estava me lembrando, rapaz, que voz é essa e tal. Parece aquelas correspondentes internacionais. Vamos agora a Londres com a nossa repórter Margarete. Margarete tem aquela voz de... Daqui a pouco a gente vai falar se ela não quer fazer umas reportagens para a gente internacionais aí, para ela ficar ainda mais leve. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. Olha que revista especial. Você vai ficar leve já de imediato, por quê? Fique leve, é de graça, você não paga nada. E qual é a ideia dessa revista aqui? É servir você de informação na integralidade do ser, decisões especiais. Você se decide o quê? Todo dia, se você vai para tal lugar e tal, comer. E às vezes a gente reclama que eu estou com aquela dor de cabeça e o que acontece? Eu trato o sintoma, eu vou só lá e remedinho. E às vezes você não fica leve nas suas escolhas também, não é verdade? De comer bem e tal, aproveitar os 8 remédios naturais, a quantidade de sol que você pega, o ar que você respira. E nesse corre-corre, minha gente, eu não estou cobrando de você para você ficar mais culpada ainda, não. Vamos colocar estratégias, porque mais que você não viva no campo, numa cidade, você possa usufruir. Mas tem que ler, tem que saber. A nossa qualidade de leitura no Brasil não é das melhores. E aqui você vai ter uma leitura gratuita. Aqui você vai ver a questão psicológica e a questão espiritual. Vamos ligar para pedir essa revista totalmente de graça? Você não vai pagar nem o correio. Presente da Novo Tempo para você. Pega o seu telefone agora, nesse momento, e liga para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ou mande um WhatsApp aí, ó, aqui embaixo, no 12 9 8244 4449. Fique leve, presente da Novo Tempo para você. Eu lembrei agora, nessa sacada aqui do intervalo, que a Margarete tem uma voz de correspondente internacional. Pois é, você estava aqui falando, ela já começou a rir, ela falou assim, mas o que? Estão me chamando para uma entrevista? O que é isso? Você assustou ela. Assustei, não. Ela, não sai não, Mas é só a voz que ela tem. tem, né, daquelas informações. Aqui em Londres, realmente o clima não é pacífico. Aquela voz que passa uma autoridade, né? Isso é bom. Com certeza, é e não bom. só a voz, né? O conhecimento que ela tem. Margarete, eu terminei o último bloco falando sobre esse comportamento, porque muitas vezes, né, a gente ainda fica espantado quando ouve uma pessoa falar sobre a não maternidade, e é exatamente isso que a gente vai ver agora, porque está aqui já conectada aqui com a gente, é a Carla Polak, que ela é jornalista, mestre em comunicação de massa e comportamento do consumidor. Seja muito bem-vinda, Carla. Boa tarde. Boa tarde, querida. Tudo bem, Carol? Tudo certo, é um prazer te receber aqui, viu? Carla, conta um pouco pra gente dessa sua trajetória e de quando você entendeu que, não, realmente eu acho que a maternidade não é o caminho que eu quero seguir. Na verdade, esse entendimento vem só quando a gente começa os relacionamentos, né? Mas se a gente começa a se avaliar, a gente está aí com uma psicóloga, estava adorando a conversa com ela, eu faço terapia há alguns anos, há 9 anos, você percebe esses sinais desde a infância. Fui uma criança, por exemplo, que eu não gostava muito de brincar com criança. Eu preferia estar com os adultos, eu preferia estar brincando de coisas que tivessem a ver com carimbo, com administração, enfim. Apesar de ser filha única, né? Eu sou filha única, então eu me administrava muito bem essa questão
de eu estar sozinha e tal, até porque a minha infância inteira eu passei viajando com os meus pais. Meu pai trabalhava em grandes construtoras, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, enfim. Então, toda hora eu estava no lugar. Desde os 2 aninhos de idade, eu estava viajando com meus pais, estava trocando de escola. Então, eu me habituei muito a ter a minha companhia. Quando eu tive a minha primeira relação, né, meu primeiro casamento, eu estou no meu segundo casamento, veio essa questão. Eu tinha 28 anos e eu não conseguia identificar um espaço para um filho. Muito pelo que já foi dito aí. Eu tinha uma carreira, eu fui fazer mestrado com 24 anos. Eu fui muito jovem. Eu sou capixaba, saí do Espírito Santo com 24 anos para ir para São Paulo fazer mestrado e nunca mais voltei. Fiquei 20 anos em São Paulo. Até ano passado eu morava em São Paulo. E tinha outras prioridades. Eu tinha meu mestrado, o meu marido, à época, também era filho único e também não queria ter filhos. Ele também tinha outras prioridades profissionais, de viagem. Essas histórias são muito parecidas, né? Eu estava ouvindo, aí são muito parecidas. E eu sempre tive muito problema em ter alguém dependente de mim. Eu sempre brinco que é por isso que eu tinha gatos. Eu tenho 2 gatos, é muito mais independente, né? Cachorro depende, você tem que passear com ele todo dia, né? Eu gosto do gato. O gato, ele tem a vida dele, ele faz exatamente o que ele quer, ele consegue se virar melhor sozinho. Eu viajava muito, meus gatos ficavam sozinhos tranquilamente, até 5 dias. Então, na verdade, eu acho que vem de uma série de questões. A prioridade da carreira, o ficar bem sozinha, o não gostar da sensação de ter alguém que dependa de você o tempo todo, né? E isso até concordo, não tem nada com criança. Eu tenho uma afilhada que eu amo, minha afilhada é uma querida. E eu adoro estar com ela, levar ela para os lugares, mas para minha vida, não. Carla. E agora estou casada pela 2ª vez e o meu marido já tem 2 filhas. Então, essa cobrança não existe da parte dele. E a gente conversou muito, lógico, antes de resolver casar. E chegamos a esse acordo. Eu falei, olha, eu não pretendo ser mãe. Ele falou, bom, essa etapa da minha vida também já está cumprida, eu lido muito bem com as minhas filhas, tenho espaço, então está tudo certo. Então, na verdade, ela não é uma decisão que você uma hora fala assim, olha só, não quero ter filho. A vida vai passando e quando chega essa questão da família, da constituição, digamos assim, é que isso bate a porta. E eu não tive essa cobrança dos meus pais, por exemplo. E isso acho que foi muito importante, porque eu acho que tem gente que tem que lidar com a culpa, tem que lidar com que ela estava falando, com a expectativa do outro. Expectativa né? da E eu, realmente, família, essa dos parte amigos, né? Eu não tive que A lidar. família, os amigos. Então, quando exige essa pressão social, muitas vezes você vai cedendo a sua vontade justamente para o outro. Mas o Cris quer falar aqui, Não, né? é verdade, Carla. O que acontece, eu estava analisando, que muitas vezes tem gente que fala assim, até num alimento, que às vezes é muito gostoso. Por exemplo, no verão, eu morei em cidades de praia, pessoal, como que você não gosta, uma pessoa, como você não gosta de comer melancia, é tudo de bom, come aqui. Aí a pessoa tem 30 anos, ela já provou melancia inúmeras vezes na vida dela. Formas. Mas a pessoa tem tanto gosto pelo que aquela melancia representa para ela no verão, na praia, de que ela, na verdade, a gente vê uma certa questão genuína de bondade nela, porque ela quer que você prove o quanto é bom para ela, só que não significa isso na minha vida. Então, esse é o contexto da escolha, parece que não vira a chave nas pessoas, que parece uma pessoa que eu mesmo, né? A paternidade para mim foi um divisor de águas em ver certas coisas. Aí a gente coloca, como a sua escolha de vida não foi ter filhos, a outra pessoa tem um distanciamento de emoções, por exemplo, é uma pessoa mais fria, é uma pessoa, até mesmo em alguns casos, isso deve ser um erro de caráter, tipo coisas discrepantes, que eu coloquei uma analogia simples da melancia, mas pode ser mais abrangente, né, Carla? Pode, na verdade, olha, quem mais me cobrou isso nessa trajetória são as mulheres. Sim. Eu não tive essa cobrança dos meus pais, dos meus amigos, mas as mulheres têm uma dificuldade, até porque é cultural, né? A gente tem uma cultura onde a mulher, até bem pouco tempo, era para cuidar da casa, dos filhos, e o homem era para trabalhar. Uhum. Então, essa ruptura é diferente. As pessoas têm uma dificuldade muito grande, e aí eu falo principalmente das mulheres, de lidar com a liberdade. A mulher não foi criada para ser livre, para tomar as decisões. Há pouco tempo a gente não votava.
né? Então, existe aí sim uma parcela de mulheres que cresceram com essa cultura e tem uma dificuldade em olhar para outras mulheres e que conseguiram romper de alguma maneira com isso. Eu ouço muito todos esses clichês aí. Ah, você não tem uma família, você é um casal. Eu acho que o conceito de família está sendo revisto todos os dias. Eu sou professora universitária há 18 anos. E quem diz que os meus alunos não são meus filhos? Gente, eu encaminho, eu mantenho relacionamento com eles de anos, de dar conselho, de todas as formas que você imaginar. Então, assim, essa revisão do que é família, do que é a constituição do amor entre pessoas, tem que ser revista. E concordo muito com ela. Se um dia eu mudar de ideia, existe a adoção. Eu nunca me desesperei, eu nunca pensei em, sei lá, congelar óvulos e tal, porque para mim isso é muito tranquilo. E adotaria uma criança com 10 anos, tá? Eu não adotaria um bebê. Sim. Porque justamente a questão que às vezes me afasta dessa ideia, que é a questão da dependência. É claro que um filho é um filho para sempre. Meu pai, eu tenho 45 anos, ele se preocupa comigo até hoje. Ele fala, minha filha, isso é uma sentença para sempre. Você vive viajando. Não tem ex-filho não, viu? Não tem essa de ex-filho não, é isso. Exatamente, é para sempre, independente da idade. Então, eu adotaria tranquilamente uma criança com 10 anos, com 12 anos, que já interagisse, que eu já pudesse fazer essa troca. E eu acho Mas legal... realmente não faz... E eu acho legal quando você comenta exatamente esse ponto, porque não é algo rígido, não é algo desesperador, foi algo com tranquilidade. Mas sabe, Carla, porque muitas vezes, acho que foi unânime, né? Todas as mulheres que falaram aqui, ter essa cobrança, algumas frases, algumas situações. Sim. Inclusive, a produção, ela preparou aqui uma dinâmica que é para você ficar conectada aí, que você vai ajudar a gente nessa dinâmica agora, viu? Não derruba a Carla, não. Ela vai ficar conectada com a gente. A especialista vai ali também. Bora lá para o nosso cantinho aqui. Tem um cantinho ali, tem algumas frases especiais. Olha lá. Tirar aqui. De mulheres. Frases assim que as mulheres que não querem ter filhos, elas não aguentam mais ouvir. Pode passar por aqui, Margarete? Fica à vontade. Vai lá, pro cantinho. Elas não aguentam mais ouvir. Como eu não faço parte desse grupo aí, ó, então eu peço a ajuda de vocês. Se é isso mesmo, viu? Será que a gente exagerou? Será que essas frases realmente são recorrentes aí na vida de quem não quer ter filhos? Então vamos desvendar aqui essa frase aqui. Vamos lá na primeira? Vamos lá, eu tô no número 1? Ok. Bora lá. Qual é a frase? Quem vai cuidar de você quando ficar velha? Já ouviu isso, Carla? E aí? Muitas vezes. Principalmente na família. Tadinho, meu avô falava isso. Algumas tias falam isso, né? Então, isso eu ouvi muito. Hoje eu não ouço mais, porque eu já estou com 45. Se eu tivesse um filho hoje, imagina, né? Eu ia ter que estar com 80 para ele estar com 40, 30 e poucos anos. Então, já perdi essa possibilidade. E que eu acho uma bobagem, porque eu acho que isso independe do número de filhos que você tem. Eu tenho uma relação muito próxima com meu pai, minha mãe já faleceu, infelizmente. E já vi famílias onde, desde a minha própria família, tinham 5, 7 filhos e quem foi cuidar, por exemplo, da minha avó foi minha mãe, que era a nora. Então, uma coisa não necessariamente vai garantir a outra. Isso é uma bobagem. Você não pode colocar a sua vida, a sua expectativa. É muita responsabilidade para o outro, né? Eu jogo uma responsabilidade gigantesca para um ser que não escolheu essa responsabilidade. Então, mas já ouvi bastante. Já começa com essa necessidade do cuidado, passa pela profissão, que eu quero que você faça isso, aquilo. São essas expectativas aí que podem piorar a sua situação em relação aos filhos aqui. Tem uma segunda frase aqui, vamos ver juntas aqui, Margarete? Vamos lá. Tem uma segunda frase. Será que vocês já ouviram essa frase aqui? Olha lá, revelando. Que rufem os tambores. Seu marido sabe que você não quer ter filho. Por acaso ele sabe? Você está escondendo dele, Margarete? É isso? Você viu? Já pensou se eu estiver? Não é, né? Claro, é um assunto conversado, dialogado. Foi exatamente o que você falou. Tem que ser compartilhado. É uma decisão extremamente compartilhada. Não dá, porque senão é conflito na certa. Né? Eu acho que tem que ter essa... E o que eu falei, a gente conversou antes até. Às vezes é importante, porque às vezes você tem... Às vezes não é importante mesmo. Não, o outro tem o sonho de casar, de já ter filhos. E às vezes é o homem ou a mulher. E se isso não acontece, já começa o conflito de cara. Quer dizer, isso é um perigo danado para a relação, né? Eu acho que, gente, até para ter um filho de uma forma muito legal, eu acho que é cuidar da relação do casal.
né? Com Nada certeza, como você trazer ao mundo alguém que vai ser amado e alguém que na verdade, compartilhou essa decisão. Então, é muito mais fácil para a mulher cuidar e para o homem cuidar. E a mesma coisa, quando não tem a cobrança diária, né? Eu acho que isso é legal. Cumplicidade no casal. Cumplicidade do casal. Independente do assunto. Esse assunto é um dos assuntos que com Isso. certeza precisam ser conversados, mas todos os assuntos, É. nada pode ser um tabu dentro do casamento, né? E esse gera um conflito enorme Nossa, se não for. dá, imagina. Né? O que é isso? Bora lá, mais uma frase aí. Será que você aí de casa, que decidiu não ter filhos, já ouviu essa frase aqui, ó? Ah, então é isso, né, Carla? Então você não gosta Várias de vezes. criança, não, é isso. Essa talvez seja a que a gente mais ouve. Mais ouve. Ah, você não gosta de criança? Não E vou eu deixar meu falo, filho com gente, você, Uma não. coisa não tem nada a ver com a outra, né? Foi o que eu falei, eu tenho uma afilhada, né? Então, assim, na verdade, a relação de gostar ou não da criança nada tem a ver com a sua escolha de ser mãe ou não. Tem a ver com o seu modo de vida. Eu concordo muito quando se fala assim, eu não quero terceirizar a minha maternidade. E era exatamente isso que eu ia ter que fazer com a rotina. Hoje não mais, mas assim, eu viajo muito ainda, mas teve uma época da minha vida que eu viajava toda semana de domingo a quinta. Quem ia criar essa criança? Né? Então, não é questão de gostar, não. Justamente por gostar. Eu optei por não submeter uma criança a essa rotina. A minha mãe, ela tinha uma frase que parece cruel, mas que é para a gente refletir. Ela falava assim, minha filha, nesses dias em que você é essa nova geração, porque a minha geração, minha mãe era dona de casa, né? Minha geração foi feita para ter filho e cuidar do filho, né? A sua geração foi a mulher que foi para a rua, que foi trabalhar. Ela escolhe qual a culpa que ela vai ter. Se ela vai ter a culpa de abandonar tudo para só criar os filhos, ou se ela vai ter a culpa de continuar trabalhando e ficar lamentada porque tem que trabalhar, porque não viu o crescimento do filho direito e tal, tal, tal. É muito pesado. Eu falava, mãe, que cruel, que pesado. Mas é para refletir. Porque eu vejo várias amigas minhas com esse drama. É verdade. Eu queria ficar mais tempo com meus filhos, mas também me sinto infeliz se eu também não estiver realizada profissionalmente. A mulher é uma batalhadora, essa mulher contemporânea tem muitas questões. E a gente estava, inclusive, falando, Carla, que é exatamente isso, né? Se a mulher escolhe não ter filhos, ela vai ser julgada. Se tem, está sendo julgada também. Se deixa tudo pelas crianças, está sendo julgada também. Ou seja, sua mãe está muito certa, né? Sua mãe está muito certa, ela pode aí escrever um livro, já vou comprar todas essas dicas aí dela, que são ótimas, é isso mesmo. Porque a gente tem que escolher a culpa, minha filha, é isso aí. Mais uma situação aqui, olha lá. Será que a Margarete já ouviu essa frase aqui, ó? Só se sabe o que é amor quando se tem filhos. Já ouviu? Não é possível. Já. É como se você realmente não soubesse nada a respeito de amor pelas pessoas. Você não pode nem falar dessa frase, porque isso aí só na maternidade. Porque você não teve filhos, você não sabe, né? Às vezes não sabe mesmo. Ok. Tudo bem. Em algumas ocasiões não sabe, mas não quer dizer que você não tem amor pelos outros, independente disso. O amor, ele não está vinculado, gente, tem muita mãe que não tem tanto amor assim pelo filho, né? Então, também tem isso, né? É um pouco do que ela falava. Não quer dizer que porque ela cuida, ela vai cuidar bem, né? É a questão também da terceirização. Então, assim, são vários fatores. Não é o fato de você não ter que você não sabe. São os motivos. Mas a gente aí, escuta muito, viu, gente? Gente, bastante. O que é? Essa frase para mim aqui é nova, hein? As você outras não é mãe, você não sabe. Não, olha direto. só. Vamos lá, mais uma frase aqui. Você está ouvindo aqui? Você já falou essas frases aqui? Já vai lá pedir perdão lá no espelho. Isso. Fala, perdão, eu te perdoo, não fale mais isso, tá? Por favor. Mais uma frase aqui, olha lá. Uma situação. Será que você já passou por isso? Eu dizia a mesma coisa na sua idade. É só uma fase, Carla. Vai passar essa fase aí. Até os meus 30 e poucos, 35, até os 35 eu ouvia. Hoje não ouço mais, né? Aos 45, eu não ouço mais essa frase, não. Porque não é mais uma fase, né? Até porque eu estou num segundo casamento, muito consciente, demorei muito para me casar pela segunda vez, justamente
porque estava reavaliando uma série de opções, uma série de questões que eu precisava refletir. Então, essa frase eu não ouvia. Mas a do amor que a Margarete falou, eu ouvi muito, mas assim, muito. Você não sabe o que é amor verdadeiro. Você nunca vai saber o que é amor verdadeiro. E aí eu falava, tá bom, então, se a concepção sua é essa, eu não vou saber, né? A minha concepção de amor é um pouco diferente e eu respeito. Essa é a minha dificuldade. Quando uma amiga minha, alguém que eu conheço, fala assim, você mãe, eu tô grávida, juro, eu vibro junto, falo, gente, vou lá com um presentinho, e eu não sei, e eu, por quê? Porque eu respeito o desejo do outro, a vontade do outro, né? A inclinação que o outro tem para aquilo. E muita gente é incapaz de fazer o mesmo quando eu falo, então, não quero ter filho. Aquela questão de, você não pode ter filho, também era muito recorrente. Não, eu posso, tá tudo certo. Mas eu realmente é uma opção. E aí, quando é uma opção, passa a ser uma ofensa. Porque quando você fala assim, não posso e tal, as pessoas ficam, coitado e tal. Mas fala que é uma opção, parece que você vira uma pessoa ruim, alguma coisa assim. Então, as pessoas não respeitam. Do mesmo jeito que eu respeito que o outro quer ser mãe, que a outra tem esse desejo e é legítimo, seria muito bacana se, principalmente as mulheres, tá? Olhassem para essas mulheres que falam assim, gente, eu não tenho essa vocação, não fiz essa escolha, e olhassem e falassem, legal, bacana, deixa eu ver sua versão. Por quê? Não tem essa troca, porque, né? E tanto porque, né, cara, quem é mãe e vive a maternidade real, quando alguém vira para você e fala assim, não quero ter filho, você fala, é isso. É isso, minha filha. Não, se segura isso aí. É isso. É isso, eu amo a maternidade, mas não é fácil. Não é simples. Eu sempre acompanhei. Não é simples. Eu acompanhei a minha filhada, acompanho até hoje, ela está adolescente. Gente, não é simples. É isso. Ainda mais hoje que tem internet, ainda mais hoje. Eu acho que antigamente, por exemplo, eu sou da época do pai, posso? Não. Não tinha porquê não. Era não, acabou. Hoje eu tenho 1 milhão de outras possibilidades, eu tenho o acesso à internet, eu tenho que conversar sobre coisas. Eu acho que mudou muita coisa, ficou muito mais desafiador até, né? Educar alguém, você ter essa responsabilidade. Então eu sei que não é simples, não é fácil. Eu acho que quem pinta essa coisa de cor-de-rosa, talvez esteja escondendo até de si, mas assim, não é simples você ser responsável por uma criação de alguém, pela concepção, não é simples e não tem fórmula. Eu sempre brincava assim, quando alguma mãe de aluno falava, você não vai ser mãe, não vai ter filho, você cuidou tão bem, né, entre aspas, do meu filho na faculdade. Eu falei, olha, se eu tivesse a garantia e viesse uma fórmula, uma bula, para eu ter um controle sobre isso, mas não tem bula, não tem fórmula, cada ser humano é de um jeito, né? Então, eu deixei essa lição para as corajosas. E são escolhas, a gente precisa respeitar todo tipo de escolha. Carla, muito obrigada por estar aqui com a gente, separar esse tempinho. Eu sei que você é atribulada, ela já está lá em outro estado, gente. Você está achando que é real a vida dela, essa loucura aí, e tirou um tempinho para falar com a gente. Obrigada mais uma vez, boa tarde. Legal. Obrigada a vocês, excelente tema, parabéns. Obrigada. É isso aí, Margarete, esse assunto dá o que falar, né? Você sabe que, olhando todos os depoimentos das pessoas, e a gente lembrando o livro, também tem as mulheres que decidiram normalmente não ter filhos, gente, são mulheres que pensam demais. Elas pensam, às vezes, mais nas consequências, se vocês lembrarem, né? A preocupação com este mundo, a preocupação econômica. Elas não são muito impulsivas. Mais reflexivas, né? São mais porque quando ela falou uma coisa importante. Quando alguém fala, tô grávida, eu levo um presentinho. Eu não vou mentir, eu não faço isso não, eu me preocupo. Pela visão. Eu me preocupo. Pela sua visão em relação eu falo, será que essa pessoa tem um casamento estável? Será que ela pensa que daqui 10, 20 anos ela vai estar empregada? É um jeito, né? Então, assim, podem ter mulheres que se identificam com essa questão de não ter filhos por terem essa característica também. É um olhar, e esse olhar, né, precisa ser respeitado. Né? Agora a gente vai para o intervalo, que é rapidinho, logo depois do intervalo, a sua fala aqui no Entre Família, porque você está falando que eu sei, daqui a pouquinho a gente vai ler as suas interações aqui, tá? É rápido, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta hoje falando da não maternidade. Eu tenho certeza que no início do programa você tinha uma outra opinião. Aí no decorrer você vai se informando e tal,
vem a chamada empatia do conhecimento. Porque o conhecimento ele nos coloca no lugar do outro. É claro que você nunca vai saber o que a pessoa está pensando, né? Que você pode ter irmãos gêmeos que perdem o mesmo pai e têm dores diferentes. Mas a empatia pelo menos te faz pensar como você se sentiria se estivesse no lugar dela, que já é um outro contexto. Agora é o seguinte, Carol, nós temos um quadro muito especial com a Galvânia, né? Isso mesmo, a Galvânia ela vai falar com você que é mãe, né? E aí, você sabe qual é a diferença aí da maternidade ideal e da real? Sabe qual é? Porque muitas vezes a gente idealiza a maternidade, tem aquela situação e tal, e você precisa ser assim como mãe para ser uma... Calma, relaxa, viu? Vamos tirar esse peso e vamos entender as diferenças desse processo todo pesando aqui na balança. Vai lá, pode rodar o VT. E aí, com qual dessas cenas você se identifica? Oi, gente, você deve ter visto aí algumas cenas lindas, né, desse comercial, parece comercial de margarina. Só que, na verdade, isso não é a nossa realidade, né? Isso é o que a gente acha que seria lindo, é o ideal. E aí, essa distorção entre o que seria perfeito, real e lindo, do que realmente é na minha casa, daquela loucura, de eu descabelada, com um no colo, com o outro gritando, chorando e com a comida no fogo quase queimando, esse abismo entre essas duas é que gera uma culpa. Por que que eu não consigo brincar tanto com meu filho, ou eu não gosto tanto de brincar, eu não tenho tanto tempo disponível, eu trabalho o dia inteiro, eu tô aqui, meu filho fica vendo muito TV e tudo, ai, eu queria que fosse assim. E aí esse buraco vai afundando mais e a gente sente mais culpa e culpa e culpa, até que a gente vira uma culpa. Não, peraí, deixa eu falar. Comigo não foi diferente. Eu acredito que com vocês também, na sua casa. Aí você, né? Eu queria tanto fazer isso diferente, queria isso. Só que, na verdade, a gente pode se livrar dessa culpa. A gente deve se livrar dessa culpa. Porque essa culpa atrapalha a gente ser a mãe possível que nós somos. Porque eu não vou ser aquela mãe ideal, aquela mãe da televisão, da rede social, que tá sempre linda, maquiada e fazendo tudo, e feliz, e brincando com as crianças. Eu não vou ser essa mãe, mas qual mãe que eu vou ser? A melhor mãe que os meus filhos podem ter. Eu tiro a culpa e eu dou espaço porque é possível, pelo eu verdadeiro que eu sou, pelo que eu posso fazer pelos meus filhos. E sempre sabendo que eu tenho uma intenção positiva e que eu tô dando o meu melhor dentro da minha realidade, do que é possível, do que eu vivo, mesmo que o meu melhor tenha sido muito pouco do que eu gostaria, mas é o que é possível e as crianças vão estar felizes do mesmo jeito. Eles entendem isso e eles estão levando isso com eles. E agora, gente, eu quero dar para vocês dicas de como se livrar dessa culpa, né? Porque a culpa tá aí, a gente sabe, mas você pode sim deixar ela de lado. Como assim? Primeiro, aprendendo a silenciar as expectativas externas. Quais? As da mídia, das redes sociais, a da sua amiga perfeita. Você tem uma amiga aí, né, que você gostaria de ser, que você se compara. Enfim, daquela famosa. E às vezes até a da sua própria mãe, né? A expectativa da nossa mãe, da nossa sogra. Silenciar essas expectativas. Outra dica é: faça uma lista das coisas incríveis que você faz, porque a gente esquece disso. A gente, não sei, vocês devem ser que nem eu, né? Eu tô sempre na lista das coisas que eu não consegui fazer. Pô, hoje eu não consegui levar minha filha lá e faltou isso, a comida foi pizza. A gente só lembra as coisas ruins, as coisas que faltam. Você fazer esse exercício de, sabe, no final do dia, falar: olha, eu brinquei com a minha filha, eu peguei e fiz isso pela bebê, eu fiz isso com o mais velho, eu ajudei o outro na lição de casa, eu fiz o jantar, eu consegui
lavar a roupa. Você muda a forma de olhar e aí o seu corpo reage de outro jeito. Você se sente bem, assim, uau, quanta coisa eu fiz, que mãe legal que eu sou. E deixa a culpa pra lá. E a outra coisa que pra mim foi fundamental foi entender que nada do que eu faço é definitivamente, assim, irreversível. Porque às vezes a gente tem essa sensação, nossa, criança, traumatizei o menino, ai, a menina vai me odiar pro resto da vida. Não, entender que o corpo ele é muito sábio, o cérebro, o sistema nervoso tem um jeito de colocar tudo isso pra fora. Todas essas químicas, esses hormônios que são produzidos quando a gente reage de um jeito que a gente não gosta com a criança, sabe, grita, às vezes perde a cabeça. E que a criança vai processar isso e colocar isso pra fora naturalmente, a gente apoiando ela emocionalmente. E aí, isso não fica, né, registrado, armazenado nela, irreversível, pro infinito. Não, isso vai ser colocado pra fora. E aí você deve estar se perguntando como acolher as emoções, né? É simplesmente deixar, quando o seu filho trouxer pra você, seja falando, seja chorando, explodindo, é você escutar e acolher e deixar a criança colocar pra fora tudo que ela tá sentindo, sabe? Seja raiva, seja tristeza, você tá frustrado, tá chateado porque achou que você foi injusta. E aí ela não guarda essas emoções, assim, elas não se perpetuam ali nela. Ela consegue meio que vomitar isso pra fora e ela começa a se sentir bem de novo. E você vai ver, logo minutos depois a criança já é outra. Ela põe isso pra fora, você acolhe, você escuta e tudo passa. E agora eu queria falar com você, mãe, com você, pai, que para que se você estiver pensando que é ruim pedir desculpa pro seu filho, para que você reflita sobre isso. Tudo bem falar, olha, eu errei, eu perdi a cabeça ali, eu falei uma coisa com você, porque ela tá aprendendo que é assim que os seres humanos são e que os pais e as mães, nós não somos diferentes deles. E a gente tá dando uma grande lição de vida quando a gente pede desculpa, pede perdão, a gente fala que sente muito, porque a gente tá mostrando que é isso. Tem horas que a gente erra mesmo e que faz parte da vida e que a gente pode aprender com os nossos erros. Bem, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Muito bem, Galvani é isso, sempre né? é espetacular. É demais, né? É Que demais. legal, né? O legal é isso mesmo, maternidade real, gente. Para com isso. Ah, não quero ter filho. Para com isso de... Que está olhando a amiga por quê? Vai cuidando, cada um cuidando do seu, que já não tá fácil esse processo. Mas você tá falando, nós estamos aqui para falar com você. Vai lá, na tela, interações aqui nessa tarde do Entre Família. Quem vai falar com a gente agora é anônimo, não tem problema não, De forma né? anônima, não tem problema não. Aqui em casa, o importante é se informar, compartilhar. E olha só, minha mãe não gostou da ideia de eu não querer ter filhos. Agora diz para as amigas dela que eu não consigo engravidar e que tenho problemas. Ela me disse que é melhor falar que não consigo de falar que não quero. Fiquei muito triste com isso. Mas a questão toda, né, anônima, é que o problema não está com você, que é a primeira análise que você tem que fazer, é com o outro. E aí você vai ter que ter, inclusive, uma empatia em lidar, né, com esse sentimento com a sua mãe, uma São boa outras terapia, gerações, são né, outras Margarete? gerações. Eu acho que tem que ser respeitada a questão da geração, de que criou-se um modelo que casou tem que ter filhos. E você muitas vezes não vai conseguir mudar a cabeça dela. Vocês vão ter que chegar aí num senso comum de como, né, ou fazer com que ela só entenda um pouco, mas é difícil mesmo. Vai entrar num conflito. É uma geração não- diferente, é uma geração que veio, que você tinha dito, né, Carol? A questão casamento, cuidar da casa, cuidar dos filhos. É quase que esta era a função da mulher. O trabalho lá fora, por mais que muitas mães tenham orgulho, e têm, mas elas ainda acham que o papel principal da mulher é cuidar dos filhos. Então, você tirar essa visão, essa esse modo de visão, enxergar. como enxergar, você tem que ter muito jeitinho mesmo, porque para elas é difícil. Para elas, mulher tem que ter filhos. Eu achei interessante o Cris falar, né? Porque já iniciar a fala com isso. O problema não está com você, é com o outro, né? Como ela vai lidar com isso dentro do coraçãozinho dela. Aí você também consegue se distanciar disso aí aos poucos, para não dar conflito, é sua mãe. Vai dar tudo certo, viu? Mas vocês vão conseguir alinhar aí no diálogo, muito diálogo. É isso mesmo. Mais interações aqui, bora lá. Quem vai falar com a gente agora é a Patrícia Moreira. Olha, casei com 22 anos e nunca tive vontade de ter filhos. Hoje tenho 31 e continuo firme
na minha escolha. Não vejo problema, ser tia também é maravilhoso. Com certeza. O que eu acho encontrou, legal né? é que um exemplo assim, ó, ter contato com crianças é maravilhoso. Agora, a forma como você vai ter contato, ou sendo mãe, ou sendo tia, né? E o que eu acho bacana também é que você toma uma decisão e não tem problema também em mudar. Se durante o processo você diz assim, não, agora chegou o momento. também, Mas e aquilo que você falou antes? Olha, eu pensava assim, né? Sim, Agora eu mudei. decidi, mudei, né? Ou um exemplo, a mulher tem muito dessa questão da saúde, da fisiologia, né? A questão dos óvulos e tal. Olha, como falou, agora eu vou adotar, vou pegar uma criança com X anos. Sim. Gente, ou não quero ou também. não quero também, vou continuar essa escolha. Tudo bem. Eu acho importante, com certeza, que o que fica nesse programa chama-se respeito, né? Agora, tem uma questão que todo mundo levanta, não é, Cris? Que é assim, as pessoas perguntam, mas você não vai se arrepender? Agora, se pergunta também para muitas mães, será que elas também não queriam ser mãe e foram, se elas não se arrependeram? Eu Que acho que muitas pode haver falam. arrependimento em Pode, todas as todas as áreas. Muitas áreas. que todas falam as assim, áreas, com olha, certeza. com a minha maturidade hoje, Hoje eu não teria filhos. Tem um monte. Então, nem um lado nem outro, né? Nenhum nem outro. Olha, e se você quer saber mais sobre esse assunto, e quando a gente começa falando assim, já sabe que tá acabando, né? Então, vou falar aqui de um jeito mais tranquilo aqui. Não é para se desesperar que amanhã tem mais. Calma, relaxa. Mas se você quer saber mais sobre esse assunto, tem uma pesquisa fantástica aqui, que a Margarete fez junto com o esposo, que é o Edson Fernandes, né? Eu tô aqui, posso mostrar eu mesma aqui? Posso Pode, mostrar? deve. Olha lá, é aqui? Ops, pronto, olha aqui, ó. 100 filhos por opção. Este é um livro aqui, é da... Qual é a publicadora? Universos. 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 Universos, é isso, né? Isso. Você pode colocar ali na internet, eu consegui encontrar ali na internet, né? Isso. E aí você consegue ter acesso a esse livro aqui. Que a gente trabalha vários temas, né? Ah. Tem todo um trabalho de pesquisa, mas tem vários temas. Até quanto custa ter um filho até 18 anos? Essa aqui é uma informação, isso Vou aqui é ter para um que pai e ler. para uma mãe. Vou ter que ler. Você está com sua filha adolescente lá, aí você tá acontecendo um movimento ao redor da filha adolescente, que outras crianças parecem que estão tendo filho, crianças tendo filho. Aí você vai pegar esse livro aqui e vai falar assim, filhinha, vamos ler isso aqui, a página do quanto custa. Vamos lá, direto no quanto custa. Páginas, são 3 páginas, E tô não brincando. custa pouco, hein? Não Com custa pouco. certeza Por isso não. que quem não tem filhos acaba juntando esse dinheiro para a velhice. Exatamente, consegue ter mais suporte, é isso. É verdade. Errado não tá. Já ouviu aquele memezinho? Errado não tá. Não Pronto, tá. é isso. Margarete, muito obrigada, Ok, viu? por obrigada você também. tirar esse tempinho aí para estar aqui com a Tá gente. ótimo, Obrigadão. tá bom. Obrigada, Cris, obrigada. E obrigada a todos, né? E foi uma ótima tarde, final de tarde para todos. Um abraço para o esposo, é o Nelson, né? Edson. O Edson? Edson. Ah, com certeza. Quase troquei o Meu nome do querido esposo aqui. Edson. Mas não, cadê? Falei assim, não, né? Essa pesquisa, ele trabalhou muito, Verdade. muito, muito em toda essa pesquisa do livro, né? E foi um prazer também que eles apresentaram. O livro é uma reflexão, né? Se você quer ou não quer, vale a pena, Vale a pena. né? Põe na balança e verifica. Importante é ser feliz, ter os seus projetos. Se for mãe, tenha um grande prazer e curta isso, né? E se não for, também tenha prazer com seus projetos e curta isso. Simples assim. A vida é tão simples. A gente complica. meu filho, Complica, é verdade. Mas é isso aí, né? O nosso programa está no fim, mas não. Como é que é esse processo aí? Porque agora a gente está no fim, mas já vai direto para amanhã, né? A gente Amanhã, vai saber o que vai amanhã acontecer tem outro aqui tema amanhã. fantástico, né, É Carol? o seguinte, amanhã nós vamos falar de pais helicóptero. Já ouviu esse termo aí? Pais helicóptero, já viu? É que fica ali sobrevoando em volta da criança, tudo ali, ó, voando em cima da criança. Qual o impacto desse processo? Qual o impacto desse processo aí na educação, no desenvolvimento dessa criança que o pai está sempre ali, ó, colocando o filho numa bolha? Vamos falar sobre isso amanhã? Nós também não vamos, né? Se você é um pai helicóptero, uma mãe helicóptero, esteja aqui com a gente para você entender também dos processos, para você ficar mais leve, mais tranquilo com tudo isso. Com Cris. certeza. Lá a gente não tinha grandes condições na minha família, não era helicóptero, né? Não, não. Era pirocóptero, aquele helicóptero do pirulito. É isso. Que vinha assim, ó. Muito bom, muito bom. Mas Muito agora é o bom. seguinte, a gente vai para o Vida e Saúde, independentemente do helicóptero, você tá, essa nave É. e tal. Porque um mês chegou agora, né? O mês de novembro, Novembro Azul. A gente tem uma mensagem espetacular e o Vida e Saúde não vai ficar de fora dessa. Não é verdade, Teru? Boa tarde.
Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Boa tarde você que acompanha aqui a Novo Tempo. Sim, novembro começou e a gente começa com ele. Traz aqui, olha, a nossa campanha Vida e Saúde contra o Câncer. Hoje temos aqui um especialista que vai falar um pouquinho sobre o câncer de próstata. E não é só isso, porque durante esse mês nós também teremos aqui um treinão de HIIT para todo mundo mandar a gordura embora, mandar o sedentarismo embora. Então começa hoje a nossa primeira aula de HIIT, tá? E ainda tem uma receita maravilhosa de liquidificador, é a torta de liquidificador ou assado de liquidificador, super nutritivo e zero glúten. Que é isso? Receita fácil, rápido, HIIT. Sem glúten é minha língua. E chama o homem almarada para assistir que esse isso? programa. Venham! É hoje, aqui no Vida e Saúde. Fica com a gente. Tchau, Tchau, tchau.